Salve, salve, gente boa do meu Brasil! Vídeo curto hoje, tá? Não tem assim muitos assuntos rolando, mas tem um que é a batalha Alexandre de Moraes, Estados Unidos, Donald Trump e as Big Techs. Esse assunto tá bombando. Eu recebi vários pedidos de comentário por mensagem direta, no grupo de WhatsApp. Pessoas que estão recebendo informações desencontradas, estão com dúvida, afinal de contas, o que aconteceu? A justiça americana deu razão para as empresas lá dos Estados Unidos? Deu razão para o Donald Trump? É isso ou não? Então, gerou uma confusão danada, por quê? Porque tem gente publicando de tudo, né? A interpretação ao gosto do freguês, isso na imprensa tradicional brasileira. E aí você pensa, tem uma galera que consegue convencer outras pessoas de que a Terra, o planeta, não é redondo. Você imagina então do que eles não vão ser capazes de convencer quando o assunto é uma decisão judicial que já tem um texto assim, né? Um juridiquês que não é para qualquer um entender e em inglês ainda. Pois é, por aí você vê como é que fica. Mas eu vou te explicar essa história. Afinal de contas, o que aconteceu? Xandão ficou com a razão ou o Trump e os amigos dele das Big Techs é que ficaram com a razão lá na justiça americana? Vem comigo que você vai entender isso direitinho, que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, até em inglês, para o bom e velho português, aquele português que todo mundo entende, tá? E te peço também, você que está aí assistindo, para meter o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo sempre chega primeiro, inclusive lá você pode falar diretamente comigo, mandar mensagem, tirar dúvidas. O link do grupo está aqui na descrição, ó. Só clicar e entrar. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho funcionando todos os dias da semana, de graça para você. Só paga se quiser, se puder, se achar que vale, quanto achar que vale. E você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro. E aqui em cima tem essa chave Pix. A maioria usa dessa maneira aqui. E se você não quiser, não puder, não tem problema nenhum, o conteúdo vai continuar chegando para você. Então o que eu te peço nesse caso? Deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa um engajamento que está pago. Então vamos logo para a notícia para você entender que eu sei que você está com pressa. Olha só, essa matéria foi publicada no site Infomoney. Justiça dos Estados Unidos nega liminar da Rumble e da Trump Media contra Moraes. Ué, negou, então quer dizer que deu razão pro Xandão, é isso? Então, aí você vai em outro site, que é o Poder 360, que é um site bolsonarista. Eu tenho que te contar isso, tem muita gente que não sabe, mas é. Enfim, Justiça dos Estados Unidos diz que o Rumble não precisa seguir ordem de Moraes. Então quer dizer que a juíza deu razão para as empresas e não para o Xandão, é isso? Que confusão é essa? Cada um fala uma coisa. E aí o Poder 360 solta essa outra matéria aqui no mesmo dia, ó. Rumble comemora vitória, entre aspas, contra Moraes na Justiça dos Estados Unidos. Aí que a confusão se instalou mesmo, né? Por quê? Porque esse tipo de manchete, isso aí vira um print, vai para o grupo de zap da família, dos amigos, do trabalho, do futebol, enfim, se espalha, né? E eles estão fazendo todo um trabalho para espalhar esse tipo de notícia aqui para você falar, ué, então quer dizer que Xandão é um ditador de toga mesmo, do jeito que eles estão falando, né? Enfim. E aí, para reforçar ainda mais, sai essa outra notícia aqui. Governo Trump se manifesta sobre Moraes pela primeira vez. Censura. Assim, o governo Trump é o Trump. Tem um departamento lá que lida com os países ocidentais. Esse departamento ele é ligado ao secretário de Estado americano. O secretário de Estado americano é o nosso equivalente aqui no Brasil ao Ministério das Relações Exteriores. É o órgão que lida com os outros países no mundo. Aí eles publicaram um comunicado dizendo, olha, censurar a empresa americana não é democrática, multar a empresa americana não é democrático, etc. e tal. Pronto. Ficou o caldo armado feito para os bolsonaristas dizerem, tá vendo? A Justiça dos Estados Unidos deu razão para a gente. Enfim, como saber a verdade diante de tudo isso que eu acabei de te mostrar aqui? Lendo a decisão, é o único jeito, né? E aí eu fui atrás da decisão, encontrei, e aí a decisão está aqui. E aí assim,
além dela estar em juridiquês, ela está em inglês. Então a gente tem que ter um cuidado aí para poder entender o que a juíza disse, né? Então vamos lá. Essa é a ordem. Ela tá, no começo ela começa falando que a causa foi o Rumble e a Trump Media entraram contra o Alexandre de Moraes e tá. Aí tem esse trecho aqui que é grifado em amarelo, que é o seguinte, ó, vou ler para você. Eles dizem o quê? Dizem: após a revisão de todos os documentos relevantes, jurisprudência, os argumentos do advogado dos autores, que são as empresas, e o Estado totalmente informado, o tribunal indefere a moção dos autores. O que é indeferir? É negar. Então o tribunal negou o pedido dos autores, que são as empresas. E ainda fala, mas sem prejuízo. Por que sem prejuízo? Porque o mérito do processo, se está certo, se está errado, sequer foi julgado. E por que não foi julgado? Porque está faltando um detalhe muito importante. O que as empresas alegam precisa ficar provado que aconteceu. E esse é o ponto fundamental. A gente continua descendo aqui no processo e aí fala assim, ó, além disso, isso no amarelo ali, o tribunal não tem conhecimento de nenhuma ação tomada pelo réu ou pelo governo brasileiro ou pelo governo americano de internalizar ordens ou declarações de acordo com os protocolos estabelecidos. Porque Brasil e Estados Unidos têm protocolos, têm um acordo bilateral para decisões judiciais. E aí é o seguinte, se um juiz brasileiro toma uma decisão que interfere lá nos Estados Unidos, num cidadão americano, numa empresa americana, e essa decisão tem que ser obedecida lá nos Estados Unidos, existe um meio de mandar essa decisão. Então tem um tratado, tem um acordo, tem que mandar por meio desse tratado, a justiça americana ela fica informada, e aí ela tem que validar a ordem brasileira, e só depois a decisão é tomada. Então o que a juíza está dizendo é o seguinte, ó, não estou sabendo, tipo, os autores desse processo não trouxeram nenhuma prova de que o governo brasileiro está tentando fazer algum tipo de interferência dentro dos Estados Unidos. E aí ela termina lá, ó, a última parte em amarelo. Finalmente parece que nenhuma ação foi tomada para fazer cumprir as ordens do réu Moraes pelo governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos ou qualquer outro ator relevante. Ou seja, não existe ordem do Xandão para ser obedecida dentro dos Estados Unidos. Não tem. Por uma razão muito simples, a ordem dele se refere ao território brasileiro. As ordens de bloqueio de perfis, as ordens de deletar conta, as ordens de fornecer dados cadastrais, essas ordens são relacionadas ao território brasileiro. A justiça brasileira manda em território brasileiro, então é óbvio que uma ordem do Xandão não pode ser cumprida nos Estados Unidos, mas ela pode ser cumprida por uma empresa americana dentro do Brasil. Se a empresa americana quiser trabalhar dentro do Brasil, ela tem que ter um representante legal no Brasil para ser intimado e para obedecer às ordens judiciais, para se explicar para a justiça brasileira, mas isso em todo o território brasileiro. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Monark, que está bloqueado, estava, né, agora voltou, mas estava bloqueado nas redes, ficou um tempão bloqueado nas redes. Ele estava bloqueado aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele continuava tendo as contas nas empresas todas, nas redes sociais todas. Só que aqui no Brasil você não assistia, era proibido que as redes liberassem o acesso aqui. Para assistir o conteúdo do Monark, as pessoas tinham que ter VPN para poder esconder a localização, colocar a localização em outro país, fora do Brasil, e com isso ver esses conteúdos, para burlar a decisão judicial. Porém, lá nos Estados Unidos, está valendo, ele está na rede social, ele tem perfil em todas elas. E isso também vale para as outras pessoas que se referem a esse processo. Tem lá o Alan dos Santos, que é o motivo, inclusive, desse processo aí da Rumble, né, que o Xandão mandou bloquear a conta do Alan dos Santos, né, e também mandou bloquear o próprio Rumble, porque ele não tem um representante legal no Brasil, não tem um advogado, uma pessoa jurídica, um CEO, um administrador
Não tem ninguém para receber uma intimação da justiça, por exemplo. Se deixar de pagar uma conta e tiver uma dívida, não tem nem como cobrar, porque não tem ninguém no Brasil para receber isso. E como não é permitida nenhuma empresa, nem uma pastelaria, se abrir uma pastelaria da China, quer abrir uma unidade no Brasil, ela tem que ter um representante legal no Brasil, tem que ter um CNPJ no Brasil e tem que ter um ser humano, uma pessoa disponível para receber, por exemplo, uma intimação da justiça. Ah, uma borracharia americana quer abrir uma unidade no Brasil, tem que ter um representante legal. Isso também vale para as redes sociais. Por quê? Porque elas são redes sociais? Não, porque elas são empresas que visam lucro, né? Então, as ordens do Xandão, elas são para o território brasileiro. O processo que eles entraram alega falsamente que as ordens teriam que ser cumpridas nos Estados Unidos. E aí que aparece a decisão dizendo, olha, eu não estou julgando o mérito, quem está certo, quem está errado, por uma razão muito simples. Não existe um fato a ser julgado, não existe uma ordem do Brasil para ser obedecida nos Estados Unidos. Então, a juíza também diz no despacho dela, óbvio que a Rumble não precisa obedecer o Xandão aqui nos Estados Unidos, é isso que está escrito nesse documento, é óbvio que ela não precisa atender. Por quê? Porque dentro da jurisdição dos norte-americanos, dos Estados Unidos, o que vale é a lei americana. O Xandão não está se metendo nisso. Então, não foi uma vitória da Rumble, apesar deles terem divulgado um comunicado, né, festejando. Por quê? Porque eles querem criar uma espuma, querem criar justamente essa dúvida que muita gente está tendo e está vindo, inclusive, me perguntar. Mas não tem nenhuma ordem para, não precisa obedecer o Xandão porque ele está errado. Ele é ditador de toga. Não, isso não existe, tá? A justiça americana não deu essa ordem, não deu essa autorização para as empresas americanas desobedecerem às ordens brasileiras. Elas só não precisam obedecer dentro do território americano. Até aí já era assim, sempre foi assim, nunca foi diferente, e nem o Xandão tentou fazer diferente. A ordem dele vale para o território brasileiro. Aqui a gente manda. Aqui vale a nossa lei. Não interessa se a matriz da empresa fica em outro país. Se ela tem uma operação aqui, se ela tem uma filial aqui, se ela tem um escritório aqui, aliás, ela tem que ter, se ela não tiver, ela não pode nem operar aqui. Se ela tem um escritório aqui, se ela arrecada dinheiro aqui, ela precisa cumprir as leis brasileiras. Então, o resto é espuma, é barulho inclusive do governo Trump, que quer ajudar a criar essa confusão. E por que ele quer ajudar a criar essa confusão? Por uma razão simples. No mundo inteiro, os países estão criando leis para regulamentar as redes sociais. Elas não querem regulamentação. E aí elas escolheram o Trump como um aliado para o Trump pressionar os países que estão tentando fazer regulamentação. Então, a gente puxa teu saco aqui, te ajuda aqui, mas você briga com os países lá fora porque a gente não quer lei. A gente quer ter uma empresa que não tem lei. É isso, tá? Todas as Big Techs querem ser empresas que não são obrigadas a obedecer lei nenhuma. Elas querem, eu criei lá os termos de uso, as regras internas da plataforma, para mim tá bom, é o que vale. Então não interessa lei brasileira, lei europeia, lei australiana, lei chinesa, lei do diabo. Não importa, eles não querem obedecer nenhuma lei, eles não querem nem que exista lei para regulamentar a atividade deles. Detalhe, todos os segmentos da economia mundial têm leis que regulamentam a atividade. Só as redes sociais não têm, são as únicas no mundo. E elas querem continuar assim. E aí elas encontraram um aliado para defendê-las nessa intenção de não existir nenhuma lei. Esse aliado se chama Donald Trump. E ele vai para cima mesmo de todo mundo. E eu já sabia que ele ia fazer isso, eu já tinha falado sobre isso em vídeos anteriores, logo que ele ganhou a eleição, depois logo que ele tomou posse, que ele ia sim fazer o que ele pudesse para tentar ajudar extremistas de direita mundo afora. Porque o plano deles é global, o plano deles não é só nos Estados Unidos, não é só na Argentina, não é só no Brasil, é global. Eles querem dominar o mundo. E para isso eles precisam se ajudar. E é assim que o Trump está agindo a partir de agora. E aí, ainda dentro dessa história,
dentro dessa confusão, tem outra notícia, né? Que é o seguinte: o Comitê dos Estados Unidos passa lei contra Moraes e Casa Branca faz alerta ao Brasil. O alerta da Casa Branca é esse que eu acabei de mencionar, que eles falaram, olha, cuidado, vocês estão censurando empresa americana, não sei o quê. Mas essa história do comitê passa lei contra Moraes é o seguinte, é a tal da lei para impedir que ele tire o visto para poder entrar nos Estados Unidos, né? O Comitê dos Estados Unidos é um comitê jurídico da Câmara dos Deputados. O que é isso? É o equivalente às nossas comissões. Significa que os Estados Unidos aprovaram uma lei contra o Xandão? Não, não é isso que aconteceu. Significa que uma comissão da Câmara dos Deputados, esse comitê jurídico equivale no Brasil à Comissão de Constituição e Justiça. E por isso, só de eu falar esse exemplo aí da Comissão de Constituição e Justiça, você já consegue ter uma ideia do que eu estou falando. A CCJ no Brasil, ela é comandada por bolsonaristas. Então é claro que lá vai passar tudo quanto é pauta bolsonarista que você puder imaginar. Agora, de lá, para virar lei, ela tem que ir para o plenário, tem que ser aprovada, tem que ir para o Senado, tem que passar pela comissão igual lá no Senado, tem que ser aprovada no Senado e tem que ser sancionada pelo presidente do Brasil. Nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Essa proposta passou numa comissão e ela ainda não foi pautada para ser votada na Câmara dos Deputados por todos os 435 deputados dos Estados Unidos. Vai ser pautada? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por quê? Porque a gente está vendo quais são os movimentos que o Trump tem feito para poder defender os seus aliados, né? Então é bem possível. Quando o Trump tomou posse, eu disse num vídeo que eu acreditava sim, que eu não duvidava nada que ele fosse capaz de tirar o visto de entrada do Xandão. E isso realmente está acontecendo, como era de se esperar. Então, assim, tem um lobby forte, por quê? Porque além dele ter ganhado a eleição, os republicanos também têm maioria na Câmara e têm maioria no Senado. O que vai ter que acontecer para isso virar uma lei? Para realmente tirar o visto do Xandão. Além de ter aprovado nesse comitê aí, que é a comissão, tem que aprovar no plenário da Câmara, aí vai para o Senado americano, aí o Senado americano também tem que passar por um comitê igual a esse, aí tem que aprovar, aí depois vai votar pelos senadores, eles têm que aprovar, e aí vai para o Trump tem que sancionar. Se isso acontecer, aí cria uma complicação para o Xandão tirar o visto americano. O que, convenhamos, é grande bosta. Ai, meu Deus, vou morrer porque eu não vou poder ver o Mickey na Disney. Quem? Ah, só o Eduardo Bolsonaro, que não sai de lá, né? O Trump tá na presidência faz 5 semanas. 3 semanas o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Quem pagou a conta? Nós. Um deputado que ganha 46 mil reais de salário, passou mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil. E o que ele ficou fazendo lá nos Estados Unidos? Conspirando contra o próprio país. Ele podia, inclusive, ser processado na Comissão de Ética da Câmara por crime de lesa pátria. Porque eu nunca vi na história um parlamentar brasileiro ser parlamentar americano, agir para prejudicar o Brasil, ao invés de agir para defender o Brasil. E é isso que o Eduardo tem feito. E tem feito de forma assim, aberta, não esconde ninguém, tá? Eduardo Bolsonaro pediu para retomarem o projeto que barra Moraes nos Estados Unidos. Sim, ele fez todo um trabalho. Essas idas dele aos Estados Unidos é para conversar com deputados republicanos, com deputados trumpistas, para que esses trumpistas aprovassem, né, protocolassem, apresentassem esse projeto de lei e para que ele começasse a andar. Inclusive, esse projeto já tinha sido aprovado no ano passado, no mesmo comitê, não como lei, mas no mesmo comitê. E por que foi votado de novo? Porque votou, mudou deputado, mudou o Congresso, né, teve eleição, e aí, como é um novo Congresso, eles resolveram passar de novo a proposta. Por quê? Porque a configuração é outra. Antes você tinha um equilíbrio maior, hoje você tem uma predominância republicana nas duas casas, na Câmara e no Senado dos Estados Unidos. Então, eles aprovarem essa medida não significa que o Xandão está proibido de entrar nos Estados Unidos. Se bem que, como eu disse, grande bosta, né? Mas não está proibido. Agora, tanto o processo judicial quanto essa proposta, esse projeto de lei,
eles servem justamente para dar argumentos jurídicos para amanhã o Trump, numa canetada, mandar lá o Departamento de Estado cancelar o visto do Xandão para entrar nos Estados Unidos. E aí, assim, também estão falando de uma outra lei que existe lá, uma lei do tempo do Barack Obama, que fala que se o estrangeiro que tem propriedade nos Estados Unidos desrespeitar algumas leis americanas, ele também pode ter esses bens confiscados. Foi isso que o Elon Musk ainda falou. Ah, Xandão tem bens aqui nos Estados Unidos? Então, até onde a gente sabe, não tem. Então também não tem nada a perder. Como eu disse, ai meu Deus, eu morrer, eu vou ficar... Minha vida acabou porque eu não vou poder ver o Mickey na Disney, porque eu não vou poder ver os brasileiros em Orlando, não vou poder ver as praias de Miami. Ah, tenha santa paciência, né? Tem muito mais coisa importante para ser feito do que ficar perdendo a tranquilidade porque não vai poder entrar nos Estados Unidos. Ah, me poupe. Mas enfim, a verdade é essa, tá? Na realidade, não existe vitória da Rumble, nem do Trump nesse processo judicial. Você viu, a justiça negou a liminar, e negou a liminar justamente porque não está provado que eles tentaram interferir nos Estados Unidos. Basicamente é isso. E a lei brasileira vale no Brasil, a lei americana vale nos Estados Unidos. Então, se ele não tentou interferir aqui, não tem o que discutir, não tem o que julgar, não tem nem mérito para ser julgado. Ah, se aparecer uma prova lá no futuro, por isso que ela fala assim, sem prejuízo, porque se aparecer uma prova de que o Xandão deu uma ordem para ser obedecida pelos Estados Unidos e não no Brasil, aí a justiça fala, aí assim estará maduro, estarei pronta para julgar esse processo. Enquanto isso não acontecer, e até agora não aconteceu, não tem nem nada para ser julgado. É isso que diz a decisão da justiça norte-americana, a decisão da justiça lá da Flórida, tá? Então não tem vitória nenhuma, eles ficam inventando história, tem um monte de gente contando mentira na internet, um monte de gente contando mentira na internet, jornalistas que até um passado recente eram muito respeitados, assim, tipo Glenn Greenwald, enfim, caiu nessa onda aí. Bom, que ele era trumpista a gente sabia, né? E agora ele está todo feliz da vida que o Trump ganhou a eleição e ele resolveu abraçar essa cruzada por implantar a lei americana no mundo. O que está acontecendo é o contrário, entendeu? Não é que o brasileiro está tentando impor a lei brasileira nos Estados Unidos, que é o que eles estão alegando nesse processo. O que está acontecendo é o inverso. Eles estão tentando impor a lei americana no resto do mundo. Então assim, ó, se aqui nos Estados Unidos a liberdade de expressão é total, sem limite, então no mundo inteiro também tem que ser. É isso que eles estão tentando fazer. E não conseguiram. Então, isso é o mais importante que você precisa saber. É mentira, é confusão, mais uma vez estão tentando te confundir, te bagunçar a cabeça aí para você ficar sem saber quem está com a razão nessa história, tá? Xandão continua tranquilo, continua numa boa, tá tudo tranquilo, tudo favorável. O Rumble continua bloqueado no Brasil, o Twitter vai continuar tendo que pagar a multa porque desobedeceu uma ordem da justiça brasileira. E lá nos Estados Unidos, ou qualquer lugar, no Paraguai que seja, ninguém é obrigado a cumprir as decisões do Alexandre de Moraes. Nunca foi. E nem ele jamais tentou fazer alguma coisa diferente disso, tá? As ordens dele valem para o Brasil, vão continuar valendo para o Brasil. Essa decisão não muda absolutamente nada, nem na situação política, nem na situação jurídica das pessoas envolvidas. Continua tudo exatamente como antes. Quem estava bloqueado no Brasil continua bloqueado, quem está multado no Brasil continua multado, e lá nos Estados Unidos, ó, aí é problema deles, não é problema do Xandão nem nosso. Aí vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem eleger o Trump, agora aguenta, problema de vocês. Se vocês ficarem felizes, ótimo. Se vocês ficarem tristes, problema de vocês também. Estamos nem aí com vocês nesse sentido. É isso, gente. Espero que você tenha entendido. Ajuda a espalhar essa informação, porque está realmente uma confusão grande rodando por aí pelas redes sociais, principalmente nos aplicativos de mensagem. O grupo da família, ó, está fervendo, tá? Mas é isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira ou até internacional, como é o caso desse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Entra no grupo de WhatsApp, faça um apelo mais uma vez e deixa o like, deixa a inscrição, deixa um comentário para saber o que você pensa sobre isso. Um abração para você, tchau.